O terceiro personagem que eu quero chamar a sua atenção hoje é um dos primeiros mártires da história da igreja, e eu estou falando de um diácono chamado Estevão. Atos capítulo 7, versos 59 e 60, fala sobre esse momento final de Estevão, onde Estevão está sendo apedrejado, ele está morrendo, porque a igreja está vivendo um momento de grande perseguição. Estevão, então, tem a oportunidade de dizer suas últimas palavras, e eu penso que elas trazem um ensinamento extraordinário para nós. O texto diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. As últimas palavras de Estevão, debaixo de um apedrejamento, foram as seguintes: Senhor, não lhes impute este pecado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Com estas palavras, adormeceu. Eu penso que o ensinamento que Estevão está nos deixando, o legado que ele está deixando para as gerações seguintes. Lembre-se que ali naquele ambiente onde ele está sendo apedrejado está um homem que será o maior apóstolo da história do cristianismo, Saulo de Tarso, e tantas outras pessoas olhando para ele sendo apedrejado e vendo o seu comportamento, a sua atitude. E Estevão diz: não lhes impute este pecado. E o terceiro ensinamento que eu quero deixar para você é esse: perdoe sempre. Perdoe sempre. Perdão não se trata de uma atitude emocional. Perdão não se trata de uma questão opcional, de eu querer, de eu ter, não. Perdão é um mandamento, Sabe, gente, nós estamos vivendo, infelizmente, em tempos de ressentimento. Como as pessoas estão ressentidas. Algumas vivem um ressentimento, e ressentimento é você ressentir, né? É você sentir novamente. Você foi ferido, no momento que foi ferido, traído, abusado, você sentiu algo. Ressentimento é você continuar sentindo essa dor, dessa ferida. O perdão vem para quebrar o ciclo. O perdão vem para que esse sentimento não tenha mais ingerência sobre a sua vida. Pelo contrário, para que esse ciclo vicioso seja quebrado e posteriormente você seja livre. Mas é curioso como pessoas feridas e machucadas dizem o seguinte: fulano, meu pai, meu avô, meu cunhado, meu ex-sócio, meu ex-marido, minha ex-esposa, não merece ser perdoada. Mas deixa eu dizer algo para você: não se trata de merecimento. Se trata de você ser livre. Se trata de você ficar bom, de você ficar curado, de você vencer esse sentimento que está te adoecendo e, consequentemente, vai te matar. Jesus uma vez contou a parábola do credor incompassivo, sobre um homem que tinha uma dívida impagável, gigantesca, e que seria preso por causa dessa dívida, e ele pediu perdão, e o cara perdoou, sabia que não ia ter como pagar. Esse mesmo homem que foi perdoado, encontrou um cara que devia para ele uma mixaria, e que não tinha como pagar. E é interessante que ele pegou esse cara
jogou na cadeia, espancou, enfim, oprimiu o cara. E quando o seu superior ficou sabendo daquilo, ele se encheu de fúria, pegou esse camarada que tinha sido perdoado e lançou na prisão, junto com verdugos. Não era só uma prisão, mas era uma prisão com aquilo que a Bíblia chama de atormentadores. Eram pessoas que ficavam lá, naquela prisão, para atormentar o prisioneiro. É exatamente isso que acontece com a pessoa que não perdoa. Ela não só vive numa prisão, ela não só vive com a sua liberdade cerceada, porque quem vive debaixo de ressentimento, gente, começa a ter atitudes horríveis. Eu não entendo porque eu sou assim, falta perdão. Eu não entendo porque eu ajo dessa maneira, falta perdão. É uma prisão mental, é uma prisão emocional, e vive debaixo de tormento constante. Gente que quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu, dias atrás, relendo Hebreus, um texto me chamou muito a atenção, e é um texto que vai fazer um paralelo entre santidade e relacionamentos. É interessante como a Bíblia vai comparar isso. Às vezes a gente acha que santidade tem a ver com a minha postura, meu jeito de falar, de me vestir e de me comportar, mas é interessante que a Bíblia vai fazer um paralelo muito, muito curioso sobre vida de santidade e relacionamentos. E o autor aos Hebreus vai usar a figura de Esaú como um exemplo negativo de alguém que não sabia se relacionar bem com o próximo. Você sabe que Esaú foi enganado por Jacó e viveu ressentido, viveu amargurado. Ele jurou Jacó de morte. E a Bíblia vai trazer uma constatação triste acerca de Esaú, que carregou durante anos e anos e anos esse ressentimento do seu irmão Jacó. Note que em momento nenhum a Bíblia vai fazer alusão que Jacó era um coitadinho. Pelo contrário, Jacó pagou, e pagou caro por suas atitudes erradas, por seus pecados. Ele enganou seu pai e ele foi enganado por seu sogro depois. Gente, você lê o texto, você chega a dar risada. Tenta imaginar, ele se passa por seu irmão quando seu pai está cego, e lá na frente ele é enganado quando ele casa com uma mulher, mas recebe a irmã dela. Aquilo que Jacó plantou, ele colheu. Mas é interessante que o fato de Jacó ter errado com Esaú não absolveu Esaú para se tornar alguém ressentido. Pelo contrário, a Bíblia vai condenar o ressentimento de Esaú. Gente, não se trata de quem está certo e de quem está errado. O mal que o outro me fez não me autoriza a agir mal com ele. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, que a gente deve pagar o mal com o bem. O bem. Olha só o que Hebreus 12, a partir do 14, nos diz. É um texto que eu quero que você depois medite nele em casa. Quem sabe um dia a gente volta e trata só dele. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Olha só o paralelo entre relacionamentos interpessoais e vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Note as expressões fortes que o autor bíblico usa sobre a possibilidade de eu estar separado da graça de Deus. Eu estar num lugar onde a graça de Deus não me alcança. Ele diz, isso é possível. E ele vai mostrar como isso é possível. Você sabe que sem a graça de Deus nós estamos perdidos, né? O texto continua. Nem haja
alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quem foi ferido e não perdoa, essa ferida cresce e se torna uma raiz de amargura, e de repente os frutos podres começam a brotar na atitude, nas palavras dessa pessoa. Quem é ferido e não perdoa, fere. Quem foi abusado e não resolve, abusa. O ciclo continua e gera contaminação. O texto continua: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. E eu quero que você grife essa última expressão aqui. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Gente, eu disse certa vez aqui, que Deus não nos perdoa quando a gente pede perdão. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. É o arrependimento que me dá acesso ao perdão de Deus, à graça de Deus. É quando minha mente muda. Acontece que a mente de Esaú estava tão contaminada, que ele mesmo chorando, tem gente que acha que arrependimento é choro. Esaú chorou. Acha que arrependimento são promessas de um não fazer mais. Não, arrependimento não é isso. Esaú tentou de todas as formas. O problema não estava com Deus. Deus estava disposto a perdoar. Ele perdoou o ladrão ali na cruz, um mau caráter. O problema não estava em Deus, o problema estava em Esaú. Aquela raiz de amargura se tornou tão grande, tão forte, que ele não conseguia mais se arrepender. Imagina o estágio que essa coisa chegou. Quer dizer para você que se o Senhor está te trazendo essa mensagem hoje, é porque a porta continua aberta para você. Perdoe, libere, em nome de Jesus. Talvez você vá precisar ter uma conversa não muito agradável, mas é melhor ter uma conversa não muito agradável. Sabe aquela coisa da mãe dizer o seguinte para o filho: o remédio é ruim, mas sua barriguinha vai sarar. Então, às vezes na vida é necessário tomar alguns remédios ruins, algumas injeções doloridas, ter algumas conversas não muito interessantes, mas com a promessa de que isso vai trazer cura para mim. Estevão deixou esse legado para a história. Sua última frase foi: Senhor, não lhes impute este pecado. Perdoe sempre. Perdoe sempre. Não seja. E olha, você quer uma dica? Seja rápido em perdoar. Rápido. Tem gente, eu já ouvi muito isso como pastor. Eu ainda não estou pronto. Eu vou dar tempo ao tempo. Dê tempo para uma ferida. Dê tempo para um tumor. Dê tempo para um câncer. Dê tempo para um vírus. Você vai ver aonde você vai parar. Você vai parar num caixão. E tem muitas pessoas mortas emocionalmente, porque deram tempo. Estão dando tempo a uma ferida que foi aberta. É uma atitude, gente, de liberar a pessoa no nome de Jesus e de não tocar mais no assunto, de rasgar a dívida, de rasgar o boleto e seguir com a vida.